não vamos ser ouvidos, não vamos ter poder, vamos apelar eles, não vamos dizer o regulamento para nós, não vamos terminar com as quadrinhas pequenas, que era a nossa força. A força é 70% das quadras pequenas em todo o mundo, desse tamanho. A gente ia para a Colômbia, tinha umas praças públicas, tinha uma quadrinha que se enchia. Às vezes você ia para o colégio, aqui estava cheio, quadra aberta, era a nossa grande força. Nós temos que recuperar. Pelo menos lutar, né? Lutar para recuperar isso. Por isso que a gente cometeu um erro muito grande, né? E na época eu falei, né? Que deu no que deu, né? Mas os americanos fazem isso, mas mesmo por futebol, os americanos não estão nem aí. Eles fazem esse torneio dele, tanto é que eles dão, nos Estados Unidos, dão bolsa de estudos das universidades para o futebol, ainda não dão para o futsal, é uma pena, ainda não dão para o futebol. Mas o que vão os meninos lá? Eles vão lá, eles jogam futebol 5 meses, treinam 2 meses e disputam a competição universitária 3 meses. O resto, eles estão proibidos de jogar em outro lugar. Ficam 7 meses parados. Se eles jogarem, eles vão jogar escondidos. É assim. Por isso que eu não gosto muito de ir lá, né? Porque o meu esporte é futsal. Mas começou a jogar futsal, nós começamos a analisar o futsal e melhorou para o campo. Melhorou para o campo. Tanto é que agora todos os times ali, nós temos meninos ali na seleção sub-16 dos Estados Unidos, jogando futebol de campo. O Chicago Fire veio jogar contra a Vanessa, nós treinamos só futsal. Nós fomos lá no campo deles, davam uma estoura, acabamos ganhando, eles pegaram. Mas perguntou por quê? Porque joga todo dia. Os meninos jogam todo dia. Jogando todo dia, desenvolve mais. Tem aquele problema de poder 5 dias ficar muito caro, mas o dono lá não teve problema econômico, deixava o menino jogar pelo mesmo valor, que a maioria era um filho de e aí a meninada desenvolve. Desenvolve e chega longe. Chega longe. Então todos esses times que a gente formou, que foi campeão no Lagoa, foi por causa da base. Porque a base jogava tanto ou mais que o time adulto. Então a menina desenvolve já com 16 anos, o Ricardinho, o beijo ali, já com 15 anos já foi veterinário no adulto. Já foi. Era uma moça também que treinava um pouco, grande treinadora. E me convidou um dia para ir na cidade dela, ela foi jogar lá, e depois me convidou para ir na cidade dela, ali perto do Porto, aí eu comecei a acompanhar, ajudar um dia, e ela ia todo dia lá, não interferia na hora que eu estava no Freixeiro, e depois foi campeão Freixeiro. Foi um time pequeno, muito perto de ter uma liga portuguesa. Por causa da base, né? Por causa do... Então, hoje à tarde, eu quero, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um treino normal. E eu quero que vocês vejam. Porque, provando, eu vi que o pessoal entendendo como a gente trabalha, depois é mais fácil colocar as outras coisas. Tá bom? Agora, põe atenção que eu vou falar como jogador. Informação. Como você adquirir como jogador informação? Tá? Primeiro você tem que praticar a tela. Né? Eu peço, todo lugar, escolinha que eu vou, fica assim, eles já vão pegando a bola e já vão no aparelho. Vai com a perna contrária. Vai lá e fica tocando aqui na parede. Eu não entro nessa discussão de como que é, eu nem sabia o que é, treino, essa coisa de você treinar parado, né? Tem que treinar com o jogo. Minha cabeça já viajei muito também. Daqui a pouco eu vou me lembrar, que são exercícios que tem que ser aplicados com o jogo, mas tem coisas que você pode, vamos ver. Tem um menino nos Estados Unidos, agora todo mundo quer. É o melhor jogador lá da escolinha, e o Chicago Fire quer, Los Angeles Lakers, futebol do campo quer, o outro quer.
mas ele era fraquinho. Eu não vou falar muito, é chato, né? Mas ele começou a vir 3 horas. No outro dia eu vi um menino lá que ficou 3 horas e já melhorou um pouquinho. Eu falei, vou insistir, né? Mas ninguém sempre foi chegar com o outro. Ele começou a vir todo dia. A mãe até chamava. Aí ele veio, eu falei, por que você não veio? E ele falou, eu não posso pagar 5 dias e tal, minha mãe não pode e tal. Eu falei com o dono. Aí o dono me falou assim, se você fizer desse um jogador, eu te dou $1 milhão. Não me deu nem $1 milhão já ficava. Agora me dá o filho dele. O menino que ninguém queria jogar com ele. Nem eu pensei, porque os meninos não surpreendem. O menino, quando você vê que tem muita dedicação, já fica de olho dele. Então eu estava falando sobre informação. Presta atenção. Se eu pego a bola, né? Por isso que eu gosto até de falar aqui com uma bola na mão. Eu nem estar falando aqui sem bola, por exemplo. Alguém me passa a bola, eu estou olhando fixamente. Se eu dominar a bola com a perna direita, depois eu tenho que girar o corpo, depois eu tenho que ver, né? E depois eu vou decidir o que fazer. A Inês é morta, né? Aí já foi tudo. Antes de pensar, tem que olhar. Se eu não olho, eu não trago informações. Se a bola está chegando a mim e eu não olho o que está acontecendo dentro da quadra, eu não posso pensar. Porque tem gente que fala, não, ele pensa antes de receber. Não, ele precisa saber olhar. Saber olhar, eu quero tomar melhor iniciativa. Então, o primeiro processo, põe atenção a isso, é olhar a quadra. Eu quero falar isso para os meninos antes do jogo, que o primeiro processo é isso, olha, é circular os olhos. Aí ele decide, ele vai pela bola. Se o meu companheiro tem a bola aqui, eu vou lá, eu posso roubar a bola dele, sozinho, passo por detrás dele, me desmarco, depende de como ele está. Se você tem a bola e tem um marcador a 1 metro de você, você precisa de ajuda. Aí eu me aproximo, né? Porque aí se você tocar para mim, você vai entrar livre com mais, porque o adversário está muito próximo. Só se ele fizer falta em você. Se você entrar, aí você precisa de ajuda. Se você tem a bola, o adversário está a 5 metros, aí eu me desmarco. Você pode vir com a bola ou eu vou desmarcar para poder receber a bola. Compreende? Então, aí a gente começa a entender o jogo, sentir o jogo. E aí começa adulto, gente. Tem hora que essas coisas básicas precisam dessa informação. Dá para melhorar muito. Eu tive desde 30 e poucos anos que estava lá na Espanha e estava no time, no segundo time lá, time filial, né? Aí ele chegou no time adulto nosso, bem profissional, né? E depois chegou na seleção espanhola, mas ele começou a aprender isso, mas ele me ligava e falava, você é como um recadinho. Me ligava e falava, você pode ir 1 hora antes lá, você pode ir tal. Posso? Aí a gente fazia um desenho, ia para a parede, perna contrária. A base da minha, mesmo para aqueles que são fraquinhos, é curioso, presta atenção e prove isso. A gente aprende muito com os meninos fraquinhos, porque exigem mais de gente do que os melhores. Né? Por isso que é bom dar atenção para todos. Então, eu percebi que esses meninos mais fraquinhos assim, quando gostam, no primeiro aspecto é gostar. Ô Vicente, tudo bom? Posso me cumprimentar? Essa história está falando, olha, o Fábio, o transtorno vai chegar aqui para rever. Não quer interromper?
seleção cearense representou o Brasil? Representou o Brasil no primeiro mais fácil de todos, né? No primeiro sul-americano ele me contou a história. Ele me contou a história. Vou até contar aqui, depois a gente volta no que eu estava falando. O Ceará tem sido o primeiro campeão brasileiro depois do Rio, né? O Rio tem estado uma sequência de vários campeonatos. Antigamente era, cada 2 anos tinha um campeonato de seleções estaduais. Né? O Rio de Janeiro tinha sido 5, 6 vezes campeão, então o Ceará veio e ganhou. Aí não acreditaram muito, né? Para fazer a seleção. Aí disseram, não, nós vamos fazer o segundo campeonato, e aí depois vamos ver como vai ser a seleção brasileira. O Zé, só pode um falar adendo aqui, viu? Não me interrompendo, porque foi o seguinte: o Rio de Janeiro era tetracampeão brasileiro e invicto. Aí teve o campeonato de 67 aqui em Fortaleza, e o Ceará ganhou, viu? O Ceará ganhou. Aí o outro campeonato seguinte, que seria em 69, era no Rio Grande do Sul. E eles diziam que o Ceará ganhou porque o campeonato era aqui. Aí eles achavam que quem seria o campeão seria Rio Grande do Sul, São Paulo ou Rio. Aí a CBD, na época que mandava no futebol de salão, disse: a seleção campeã representará o Brasil. E ele não acreditava que o Ceará ganhasse o campeonato lá dentro do Rio Grande do Sul. Viu? Aí foi por isso que o Ceará representou o Rio Grande do Sul, o Brasil, no primeiro campeonato sul-americano e foi campeão. Desculpe. Eu conversei com o juiz desse jogo, que era o senhor uruguaio, e ele foi até muito valente, porque ele deu o gol, o gol foi fora da área, mas o pessoal do Paraguai dizendo que tinha sido dentro da área que não valia. E foram para cima do juiz, até que disseram que agrediram, ele se defendeu ali com o outro. E o jogo terminou com essa São Vicente, o senhor jogou essa partida? O senhor estava naquela seleção? O senhor estava naquela seleção que foi campeão? Estava. Não, mas eu não fui a Montevidéu, não. Porque tem um senhor na cidade que foi campeão com essa seleção, o Nilton. E foi o quê? Que o jogo foi campeão com uma seleção cearense e campeão sul-americano nesse mesmo ano, que era o Nilton. Hã? E Baturité. O Niltinho, sim, muito antigo. O Niltinho estava. É isso que eu estou dizendo. O Niltinho foi um grande goleador. Ele até hoje tem um recorde de gol no futebol de sabor. O Niltinho, ele foi um longevo. Acho que o Niltinho jogou bem depois dos 40, 42 anos, ainda estava jogando futebol. A minha referência para todo mundo lá nessa parte de futsal, porque a história dele é muito bonita. Ele jogava tanto futsal que em uma das partidas de despedida do Pelé na seleção convidaram ele para jogar com o Pelé lá no do Banco do Brasil, se eu não me engano. O Niltinho, o Zé, nesse livro aí, eu conto a história de uma decisão em que o jogo saiu 5-0 e o cara fez os 5 gols. A decisão, né? O jogador faz os 5 gols, aí é relato a ele. Aí o Niltinho, rapaz, todo dia me telefonava dizendo que numa partida ele fez 8 gols e eu não menciono. Eu digo, mas Niltinho, eu estou falando de uma decisão, é uma coisa diferente. Que jogo foi esse? Não foi um jogo em que nós ganhamos de 21-4. Niltinho, peraí, né? Um time que leva 21 gols, né? Aí foi a grande vantagem você ter feito 8 em relação ao cara que foi 5 na final, decisão de campeonato, viu? Aí não, o time ruim é o time que leva 4 gols, viu? Quando já fez 21. Parece que fez 21 gols, leva 4 desse time, aí você
time é que é ruim. O máximo que eu levei foi o meu time levou, foi 16. Mas eu já sabia que ia levar. Desculpa aí, Zé. Por favor. Mas só o pessoal não conhece aqui, o São Vicente é uma história do nosso futsal, né? Grande nome de um passado bem recente do Sumov, ainda no auge, e eu acho que eu não estou apropriado para isso, mas se quem quiser saber alguma coisa do nosso futsal, inclusive o livro, eu já estou vendo aí, eu vou saber para quem pega esse livro aí, talvez para ser conversa. Eu estava escrevendo uma história, procura o São Vicente. O São Vicente é uma história nossa aqui, o pessoal que conhece. Obrigado. Eu fiquei até feliz quando eu vi o São Vicente entrando aqui agora. Obrigado. Sério? Eu me lembro que você vai falar? Sério, com licença. Primeiro, agradecer a você, Fábio. É o seguinte, para a gente que é muito novo, né, acredito que eu e alguns que estão aqui somos bem recentes nessa área como técnico. Né? Eu ainda jogo futsal profissional, mas eu estou extremamente feliz em estar aqui. Quero te agradecer, Fábio, porque o futebol de salão ele não morreu. Certo? Há alguns anos atrás eu fiz parte da seleção brasileira, que tem ainda, gente, aqui. Joguei um mundialito na Rússia, a gente foi campeão. E joguei 2 sul-americanos no futebol de salão, como também joguei o desafio mundialista que eles chamam, que é contra a Argentina. E aí você falando, e agora vendo o Vicente, que meu pai falava pra caramba, né? Eu não cheguei a conhecer, mas meu pai sim. A gente vê o quanto o futebol de salão, ele ainda prevalece até mesmo dentro do futsal que a gente chama de FIFA. Se a gente for para algumas ligas, como a espanhola, as europeias, a gente vê que muita coisa do futebol de salão é aplicada. Né? E aí hoje eu estou aqui sentado, vendo tudo isso, sabendo que eu fiz parte de um pouquinho dessa história, não é igual a vocês que vocês vivenciaram desde o início tudo isso. É extremamente importante a gente poder levar para as nossas categorias de base, como também para nossas categorias adultas, seja masculina ou seja feminina. Né? Eu estive na Argentina e vi o que você falou, como é a Colômbia. Eu estive no Paraguai e, gente, você vê uma partida de futsal FIFA, não é a mesma coisa você ver uma partida de futebol de salão. Não é. Ginásio lotado, quadra pequena, a torcida vibrando, aquela coisa gigantesca que é o futebol de salão. Então, vivenciar isso hoje para mim, né, que hoje sempre joguei o FIFA, fui convocado para a seleção brasileira, e saber que no nosso estado do Ceará existe a única equipe no Brasil inteiro que pratica futebol de salão, que é a equipe do Real Celeste. É a única equipe dentro do Brasil inteiro que ainda pratica aquela regra antiga: lateral com a mão, escanteio com a mão, essa regra que a bola tem que bater antes para depois ir. O CD dele é messejando, certo? Que a bola tem que bater antes. Então, assim, é extremamente importante, somente para mim. Eu acho que muita gente já está familiarizada com dessas histórias. Mas eu, antes de chegar na seleção brasileira, Fábio, eu escutava apenas meu pai contar, meu amigo contar, e vivenciar isso com vocês dois hoje, com várias pessoas aqui que estão crescendo dentro dessa realidade como técnica, é extremamente importante para a gente. Então, assim, todo mundo sabe que o futebol de salão não morreu. Um tempo atrás, agora teve, acho que 2019, agora teve um mundial, né? Na Argentina, ginásio lotado, gente. Ginásio lotado. Aqui no Brasil não tem essa cultura, mas fora, gente, Colômbia, Paraguai, Argentina, Cícero. Em vários outros cantos a gente tem isso. Na América do Sul é o que predomina mais, nos outros países, mas o nosso futebol de salão brasileiro. E assim, interessante, eu não sabia disso, porque quando eu joguei na seleção brasileira, né, então recente, como ele falou, passado bem presente, né, assim, bem recente, a quadra não era mais pequenininha. Quando eu cheguei na Argentina, eu vi o pessoal brincando na praça, criança, numa quadra curta. Quando a gente foi jogar, já era quadra da metragem que a gente joga em FIFA. Né? Então, assim, eu estou aqui super, realmente muito feliz em ver tudo isso. Porque é o que eu aplico hoje com a equipe que eu sou técnico de movimento feminino. Porque tem muita coisa, você assiste as ligas FIFA, estrangeira, europeia, utiliza muito bloqueio,
Né? Essa questão que você falou da passagem pelas costas, que o FIFA não utiliza, né? Demais. Então, para mim, é extrema felicidade ver vocês aqui, agradecer o papo e você, sabe? No futsal, né? No futsal, se o menino até 3, por isso que eu digo, mesmo a federação do futsal aqui, tem que colocar um regulamento apropriado para a criança. Fazer o que o americano faz com o baloncesto lá para a criança. Completamente, o regulamento do baloncesto lá é completamente diferente que o regulamento adulto, para desenvolver a meninada. Aí depois, com 13, 14 anos, o menino decide, né? Se quer seguir jogar futebol, quer seguir no futsal, quer seguir no campo. Aí ele decide, mas ajuda muito. Ajuda muito. Isso que eu quero colocar aqui, a história. Bom, nós estamos falando aqui do negócio de saber olhar, né? Tem uma coisa que eu comecei, também me ajudou a treinar melhor, foi quando eu comecei a pensar, o seguinte, eu tenho que pensar mais em meninada do que em mim. Eu falei aqui que eu perdi uma vez em 16, né? Aconteceu o seguinte, hoje o presidente da federação lá de Paulista, futsal, joguei com ele, né? Ele me falou assim, eu estava nessa época, eu vim 2 meses para o Brasil. Tem um time aqui que ninguém quer treinar, você poderia me treinar e tal. Só que ele não falou por que não podia, ninguém queria treinar esse time. Porque era o único time que só tinha associado. E ninguém queria treinar, queria pegar os outros times, que pegavam um menino de fora que eram mais fortes. Aí quando eu vi aquilo lá, né, eu falei, eu vou ter trabalho, né? Tudo bem, mas eu não quero treinar só 2 dias, eu quero no mínimo 3, depois eu pedi 4. Aí eles foram se animando, aí eu pedi 4 dias. Porque eu sabia que eles eram. Aí o primeiro jogo tinha um time em São Paulo que era o Sport, que eles pegavam menino de todo o Brasil. E muitos meninos não tinham idade, não tinham idade verdadeira, né? Eles foram registrados depois. Aí eu fiquei animando a meninada, tomava a nossa mão, meninada. E aí foi. Mas quando eu comecei a pensar menos em mim e mais no bem da meninada, aí eu comecei a treinar melhor. Quanto mais a gente treina, melhor a gente treina. Eu fui agora na Espanha, o primeiro dia foram 3 horas, depois a outra semana 5 horas, depois 7 horas, terminou 10 horas. Eu não saía da quadra. 10 horas eu não saía. Comia alguma coisa, tomava algo ali e seguia. Quanto mais a gente treina, melhor. Eu treinei cego na Espanha, que tinha um pivô, que ele dominava, chutava com as 2 pernas, que era uma coisa de louco, era abaixo do nosso time. Em 99 eu fui campeão nacional brasileiro. Chutando com as 2 pernas, cego total. É uma coisa incrível. Então, às vezes é um bloqueio daqui, né? Um bloqueio que às vezes o menino tem, que a gente precisa ter essa sensação. Por exemplo, quando o menino respeita muito um companheiro, que ele sabe que ele joga muito, mas ele vai lá dentro daquele menino, ele se sente confiante. É isso que a gente precisa também perceber como treinador, né? Às vezes perde a bola porque a gente não tem tanta paciência, deixa eu tentar. Logicamente que a gente vai, olha, foi um pouquinho a mais, dá uma olhadinha de quando você dá um drible, ver se você tem algum menino mais, se fechar o ângulo do passe, você tem a liberdade de seguir driblando. Eu tenho 2 contra 1, eu vejo muitas vezes o defensor adivinhar o passe. Quando a gente joga, para jogar bem, a gente tem que pensar o que o adversário está pensando. Eu saio 2 contra 1 no ataque, mas tem o back, que me ameaça, fecha o ângulo do passe. Se eu passar a bola, a não ser se eu dar uma elevada, eu posso perder a bola, mas se eu seguir driblando, vamos 2 contra o goleiro. Nem sempre. Temos superioridade numérica, temos que passar muito. Quem joga sabe disso.
Às vezes o cara fecha lá no grupo, passa, vai embora. Quem joga sabe disso. Não tem esse aspecto. Então, eu volto a repetir. Saber olhar a quadra antes de receber a bola. Porque aí eu posso decidir fazer um movimento sem bola, posso decidir um monte de coisa. Eu jogava com o Leonel aqui cearense, que era extremamente habilidoso, quando a gente jogava na seleção, eu tocava a bola para ele, sabia quando ele precisava de espaço. Aí eu levava uma marcação nova, eu levava o meu longe. Aí ele tinha mais espaço para driblar. Né? Às vezes ele era apertado, aí ele encostava para a gente fazer a tabela. E aí a gente conversava muito depois da quadra. Havia a possibilidade de a gente jogar com o mesmo companheiro muitos anos. Havia hoje em dia, né? Profissionalizam mais, mas um ano está aqui, outro ano está lá. A gente conhecia bem os companheiros. Do clube e da seleção, a gente conhecia bem quem acompanhava o raciocínio. Né? E uma coisa que eu quero explicar para vocês entenderem o processo, vocês vão gostar do treino depois, e com a meninada. O importante é, quando a meninada gosta, é porque o treino é bom. Né? Voltando ao futebol de salão, que o Vicente acompanhou até mais do que eu. Quando começou a jogar, em 56, com linhas, a postura era essa aqui. Atenção, quando a gente fala em postura, tem os times que jogam com essa postura melhor e tem os outros que falam melhor. Depende muito da qualidade do técnico individual. Nenhum movimento, nenhuma forma de jogar funciona se a gente não melhorar o que tem na mão, tecnicamente. Isso que eu quero. Poxa, a gente vê os campeões sempre ser os mesmos. Hoje em dia, o que você tem quando você não tem tanto dinheiro? Né? Você tem que ter um trabalho de base melhor que os outros, pô. Você tem que ter meninada aí, já com 16 anos, já treinando com adulto, já da cidade. A cidade leva a gente. Se você ganhar a cidade, pô, eu fiquei no estrangeiro muito tempo, porque tinha gente que ia para lá e ficava pouco tempo. Porque eu sabia que eu tinha que trabalhar com espanhol, se eu era mais espanhol, com português. Não vou me parar para ficar com 10 brasileiros. Não. Eu tenho que acreditar no que tem. Ali em todo lugar do mundo tem gente boa. Qualquer cidadezinha aqui que você vai, tem gente boa. Se a gente der atenção para isso, e oportunidade, essa meninada vai para frente, mas tem que ter outra coisa, é a paixão, né? Então, se começou a jogar assim, no ataque desse jeito. Olha, bola grande, essa bola não é de futebol de salão, né? É de salão, é de campo. Essa bola é grande. Então, olha, a bola aqui de futebol de salão ela é essa preta aqui, mais pesada, mas ela parece preta aqui. O lamento, né? Então o ataque era isso aqui, né? Então o que acontecia? Né? O goleiro estava aqui, podia devolver no começo, depois foram melhorando. Você podia devolver 3 vezes para o goleiro que achou muito. Até chegou uma vez seria bom. O futsal seria bom. Você devolveu uma vez para o goleiro lançar com a mão. Não enganar, então ele pegava aqui, aí esse daqui de repente vinha no meio, ele abria ali, aquele encostava, mas saía assim, né? É curioso, quando eu comecei a tentar descobrir isso, teve uma coisa que até hoje ninguém sabe, né? Sabemos aonde foi, né? Aonde apareceu o 3-1. Né? Aí alguém lá no Rio de Janeiro, é curioso, aí pesquisando, tem um treinador que foi campeão do Rio, que ele tem 101 anos, ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo, ele foi campeão no ano de 56, 57, 58. O primeiro brasileiro foi em 59, foi feito em São Paulo. E o Rio de Janeiro ganhou a final de São Paulo e ganhou o Rio. Mas ele, eu falei, mas quem começou a jogar com 3-1? A única coisa que eu consegui detectar é que pegaram isso do hockey sobre patins, dos clubes portugueses, lá no Rio de Janeiro, que começaram a jogar com 3-1. Né? Agora, uma coisa que você precisa entender:
mecaniza demasiado. Zé, Ah, mas aí nesse 3-1 também já começou aquela definição da gente que já chegou depois, do posicionamento, que era o fixo, o ala direita, o ala esquerda e o pivô, né? Isso foi a definição que ficou com a gente já, os posicionamentos. Já foi depois desse 3-1, né? o aspecto é o seguinte, bom, normalmente é assim, sempre se faz assim. Uma coisa, a gente sempre nunca pode pensar em surpreender. Porque se a gente estiver sempre aberto, né, fica uma coisa repetitiva. Para cá, por exemplo, se eu domino aqui, do lado direito, eu não posso driblar, eu posso dar um balanço de corpo sem bola, que antigamente, na quadrinha pequena, a gente movimentava muito o corpo assim, balançava o corpo, a lá de Nilson, lá canhoteiro do meu time de São Paulo, do nosso time que está mal nas neves. Eu balançava aquele drible de corpo, que vinha dessa quadrinha pequena, balançava 2, 3 vezes, depois na pontinha do pé. É isso que eu quero mostrar para a meninada. Quando se aproximar, na pontinha do pé. Nós começamos a ver os jogadores de basquete do Palmeiras, como eles tocavam o pé no chão, e como eles balançavam o corpo para ficar livre. Aí a bola tem que chegar. Você chegou, você balança o corpo assim, né? Pum, sai para lá. Tem que pegar ele no contrapé, como drible. Mas ele no contrapé. Bom, eu posso fazer isso aqui. Vou falar sobre qualidade. Aqui está o pivô. Os melhores pivôs antigamente, que eu lembro, e hoje também, às vezes, prestem atenção para isso. Se eu coloco o pivô aqui, né? Esse back aqui está olhando tudo o que está acontecendo. Não está o back? Esse back aqui, que é rosa, né? Rosa-choque. Esse back aqui está aqui. Ele está vendo tudo, ele pode antecipar. Numa quadra, 40 metros, se o time pressionar, né? Antigamente eram 26 metros. Depois que você colocou uma quadra de 40, quando pressionava, a distância dos três, o pivô ficou 14 metros a mais. Compreende? Então o back tem mais tempo de antecipar. Tá? Então tinha muito pivô aqui, Levezinho, Jorginho, né? Talvez vocês conheçam, já eu gostava muito dele, né? Da minha época também, que ele trabalhava o seguinte: a quadra era pequena, então o que ele fazia? Ele ficava atrás do defensor. O que faz? Quando você tem alguém atrás aqui para marcar, você fica aqui, ele fica balançando, você fica olhando para ele, fica olhando para ele, não olha a bola. Então, ele que está atrás, ele domina o lance. Aí que ele vai naquela coisa de antecipar, aí ele antecipa, aí a bola tem que chegar. E no chão, preferência fora. Me compreende? Então, ó, toda a posição tem o seu segredo. Às vezes, dá para receber. Tem cara que é grandão. O cara é grandão, né? Aí quando ele domina, o back não consegue antecipar, mas tem que ter um bom passador, né? Passador que passa forte, porque é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Vamos ver uma coisa. Eu sou um pivô, eu balanço. Eu quero receber a bola atrás. Dá uma olhada nisso. Vocês estão olhando aí? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Se quiser levantar, eu qualquer coisa. Tá? Eu balanço atrás. Vem aqui. Tá? Eu venho aqui. Aí, se eu der um passe fraco, um pouco mais fraco, ele domina e vai para o contra-ataque. Como que eu tenho que bater na bola? Para ela ir forte e a bola lá em cima. Né? Eu tenho que bater ela fortíssimo. Porque se o cara vier tentar dominar, pelo menos ele não vai dominar bem a bola. Já eliminamos no contra-ataque. Mas se eu passar bem forte, talvez quando ele queira que
a bola passa. Quando ele era garotinho, ficava vendo um carioca jogar lá, o Serginho. Para mim foi o melhor jogador que eu vi naquela época do futebol de salão, né? Depois nós tivemos o futsal, Manuel Dias, Falcão. Mas ele conseguia fazer um passe assim, em cima da bola, muito forte com as duas pernas. Ele primeiro, a postura do corpo dele. Ele não fazia isso. Se fizer isso, você não passa forte. Você tem que fazer a cabeça. O adversário vai para onde você olha. Né? Se você olha muito para onde você vai passar a bola, o adversário está vendo. Você pode usar isso como um recurso. De repente você olha para lá e passa para lá. Essas coisas do Ronaldinho Gaúcho, né? Era do futebol de salão, era do jogador de futebol de salão. Depois que a gente meteu para 20 por 40, nós demos só o Neymar. Então, não é mais nenhum jogador. O cara desse negócio aqui. Então, veja bem. O passe tem que ser forte. Então, se eu não tenho um jogador que eu vejo, o menino não tem essa característica, eu vou tentar melhorar isso. Aí eu vou ter mais possibilidade de ganhar. Teve uma discussão que na pandemia virou tudo. Estou falando do exercício analítico. Lá em São Paulo, exercício isso já é adequado. Meu Deus do céu, tem espaço para tudo. O analítico e o global. O global é o técnico do jogo, que é bom. Mas, lembra, se você vai com o menino na parede e você toca 10 minutos, ele vem 10 minutos antes de começar o treino. É o que eu faço. Vem 15 minutos, vem meia hora antes, vai na parede, começa a tocar o exterior do pé, o exterior do pé contrário. Só. Quantas vezes ele toca na bola? Em 1 minuto. Ele toca 30, 40. Então, como eles, depois do jogo, não treino jogado, eles vão jogar melhor. Ele vai ter mais confiança. Né? Vai ter mais. Eu lembro até, poxa, quantas vezes o menino tem medo, de repente ele faz um gol, está vendo? Aí é o momento da gente falar, está vendo? Olha aí, você é capaz, é só praticar. Como eu disse, pai, tem sério. Agora veja bem, suponhamos que esse back aqui é sério, né? A bola está aqui, ó. Tem um espaço aqui, tem um espaço aqui. Se esse ficar parado, por exemplo, a bola vem aqui e esse pressionar, esse homem está chegando. Se esse homem antecipar aqui e aquele antecipar, né? Tá certo? Agora o problema qual é? O problema técnico qual é? Para ele bater de primeira na bola, tem que bater com a perna esquerda. Se ele não tiver a perna esquerda, se ele não tem confiança para bater com a bola, faz. Como que ele vai antecipar para. Né? Então, vai. É sempre na análise técnica. Por isso que a gente não pode deixar de tirar, melhorar tecnicamente, porque a gente tem, desde ele de 7 anos, desde ele de 14, desde ele de 24. Isso daí não é bom para adulto, não é bom para. Pô, a gente fazia isso, cara. Cada vez que eu chegava no Palmeiras, eu pegava uma bola, os meus companheiros, quando chegavam antes, ia para a parede para tocar com a perna ruim. Até terminar o treinamento de basquete, e aí a gente já treinava melhor. Tá? Então aí vem aquele aspecto técnico que a gente tem que melhorar. Agora, vamos ver, falar movimento, não de jogada, não de esquema, movimento, é mais dinâmico. Se esse cara toca aqui e ele sabe que eu vou meter de esquerda, esse já entra, né? Quando ele passar a bola, esse daqui já entra como primeira opção. Ele já entra sem bola, pode receber, já entra no segundo, o outro já entra antes da bola chegar. Olha atenção aqui, ó. De repente, em vez de estar aberto, estão pertinho um do outro. Tá? E esse daqui encontra um espaço para meter a bola aqui. Tem time que a bola vem chegando e esses jogadores recuam. E esses 2 alas ficam parados. E tem gente que está concentrada no jogo, por isso que faz uma trilha.
Uma vez eu conversei com o Marcão, os caras são mais abertos nessas coisas. São mais abertos. Ele esteve lá na Espanha e ele me convidou. 3-1, tem que ter isso. Pegou a seleção da administração não faz bem. Né? Então vamos ver. Se eu passo a bola aqui, o pivô, e esse já vai entrando, né? Esse já vai entrando aqui, esse já vai entrando, esse já vai. Quando a bola chega aqui, os 3 aqui reagem antes que a defesa contrária. Vocês entenderam bem isso? Mas parece fácil, né? Eu vou tocar a bola aqui, tem o meu lado. Eu faço assim, ele está vendo, que por isso que ele não pode deixar de ver. Se ele ficar vendo a bola, ele não vê o pivô dele. Então ele vê aqui, ele vê que vai entrar o passe. Ele já vai entrando. Antes da bola chegar no pivô, ele já vai entrando aí. Eu vou entrar na frente do defensor. Me compreende? Então, para eu, por isso que tem. Nem quando nós jogamos primeiro ano que eu fui para a Espanha, como nós jogávamos 3-1, né? Veio do Brasil, mas tinha um vídeo inteiro, você ganhava por quê? Porque tinha umas permitiantes, na qualidade individual, e os caras às vezes bateram o passe no pivô do primeiro, e os outros jogadores estavam concentrados e saíram antes da defesa. Né? Então, para o oficial, melhor aí. E às vezes, de repente, o back é importante. Gente, back, só é back. O adversário está com a bola no pé. Quando nós temos a bola, tem que jogar. Lá o cara dá um chute na traseira dele, às vezes eu jogava, eu veio com a mão. Olha, eu joguei com o back, saía sem bola, depois eu peguei, mas não tinha vai. Ele tocava a bola, dava um passo para trás. Ou ele não saía sem bola, a bola ia de área para área assim. Uma vez eu joguei de bate na seleção brasileira. Até vou contar essa história. Antigamente era, aquilo é back, aquilo é pivô, aquilo é pivô. Nós fomos para um sul-americano em 76 e jogávamos muitos jogos amistosos para poder financiar a viagem no Uruguai. Aí machucou os pivôs e machucou os backs. E o Rubinho, o treinador, estava com medo. E aí ele veio conversar com 2 ou 3 anos comigo. O que eu faço agora? Estou sem back, estou sem pivô e não sei o que lá. Aconteceu lá, levou pouca gente, não levou muito back, não levou muito. Falei, ô Rubinho, é o seguinte, nós falamos ali, olha, tem o Leonel, tem o Kaká, tem eu que eu sou lá, eu jogo de back, não tem problema, eu acho, eu tenho certeza que eu vou me dar bem, pode ficar tranquilo. Aí, os 4 jogadores melhores do Brasil naquele momento eram 4 laterais. A gente adorava de vez em quando acontecer de jogar junto no treino. E todo mundo, a gente adorava porque eles se entendiam com telepatia. Tinha qualidade com as 2 pernas. Aí voltou isso. Jogamos 4 laterais, 5 minutos, foi o primeiro jogo televisado para o Brasil de fora. Em 5 minutos já estava 4-0. E aconteceu isso no futebol, que diziam que o Gerson não podia jogar com o Rivelino, não podia ter Neto, porque tudo era meia esquerda. Até que foram falar, segundo o Carlos Alberto, foram falar com o Zagallo. Aconteceu no futebol também com o Garrincha. O Garrincha era reserva do Joel. Aí o Joel foi falar com o Joel deu um Santos, mas não foi, o próprio Joel foi falar, tem que jogar o Garrincha. Tem que jogar o Garrincha. Coisas assim. Pô, se a gente ficar. Zé, o senhor para ilustrar mais isso que você está falando, né? O Zé foi o introdutor do chamado 4-0, que veio a partir daí, né? A partir daí. O Leonelzinho, que um ícone do futsal cearense, né? Bom salão. O Leonel me disse, há pouco tempo, conversando com ele, ele me disse que o Zé
jogador mais inteligente que eu joguei, que eu já vi jogar. Ele disse, e falando disso aí, é possível isso que você está falando, mas desde que os jogadores tenham habilidade, não é isso? Né? Você pode pegar. Tem renúncia, né? Eu fui de técnico. Mas você tem uma habilidade muito grande, Kaká, esse pessoal, né? Tudo coragem, né? O aspecto é o seguinte, eu sabia antecipar bem, né, que era uma necessidade importante porque ele sai antecipar. Eu me movimentava muito sem bola, às vezes eu não tinha bola, eu entrava, eu fiz 2 gols. E antigamente o pivô não era um grande marcador, até hoje em dia, você é um jogador mais pesado, e aí você sabendo para onde entrar, você entra e recebe a bola em boas condições. Mas aconteceu isso aí. Foi assim que também nasceu na minha ideia. Eu já tinha sempre ideia. Eu queria jogar como jogador dentro do meu estilo, né? Eu gostava de movimentar. Eu falei, por que todo jogador pode fazer isso? É uma alternativa. O pivô é importante. Mas quanto mais argumentos ele tiver de frente, de costas, quanto mais, melhor. Vou tirar uma curiosidade. Nesse período que você jogava, qual era o seu grau de instrução na escola? Todo jogador. O campeonato universitário era o campeonato brasileiro. Era o campeonato. E o mesmo jogador que jogava o campeonato brasileiro. Porque hoje eu também estou com uma tese, que tem o exemplo do Gabriel, quem tem o pessoal da Alacate aqui, fala aqui. O Gabriel, um cara muito inteligente, que na sua categoria de base ainda, já estudado muito bem, sub-20 era universitário, e esse pessoal que faz faculdade, eu vejo hoje, uma vantagem para o treinador de quadra. Se eu pergunto qual era a sua maior instrução, quando ele falou que era o jogador mais inteligente, isso aí ajuda muito. Quando a gente conversa hoje com os garotos sobre estudar, eles acham que está só querendo estudo, mas é porque realmente quando você estuda, desenvolve a mente. E isso para o de 4 trabalho cognitivo. Isso para o de 4 é importante. Para o jogador estudar, né? Porque às vezes a gente fala, não, ir para a escola. O jogador estudar. Quando foi esse jogador do Rio, do Palmeiras, o que eu fazia? Eu tinha vídeo na televisão. Né? Então o que eu fazia? Eu ia ver ele jogar. Eu ia estudar como ele dava como ele fazia o passe, como ele colocava a bola com as suas pernas, drible de curva. E aí eu ficava em casa matutando e às vezes até praticava o drible dele e colocava algo mais. Uma coisa que tinha o Ricardinho, ele era um grande estudioso. Eu pegava ele e falava, olha, tem esse drible aqui. Pô, daqui no jogo, aí ele adicionava um outro detalhe. Ele pegava esse detalhe de um drible, ele criava mais 3 ou 4 a partir da base do drible. Mas é porque ele estudava, né? Ele estudava e. Pode falar. Pode falar? O que ele falou, honestamente, porque assim, essa questão de trabalho cognitivo, o que o senhor falou, da até com o aparelho repetitivo, que aquilo ali ele vai assimilando, ele vai ter uma forma melhor de tempo. Eu também concordo com o que o senhor fala. Apesar do pessoal achar, isso aqui é muito tempo. Aí está perdendo tempo porque na questão, numa análise mais sintética, aí ele vai perder tempo com o atleta, como levar um pouco de futebol. Fala que os atletas não podem treinar mais alto porque o atleta vai se lesionar. Agora vamos falar do futsal. Essa situação de você separar as jogadas e dizer como você quer, com todas as movimentações, você volta muitas vezes maluco e tem atleta que não quer estudar. Ele não quer ver. Isso que você está falando. A gente fala muito da situação, assistam as partidas, assistam como você quer. Eu gosto muito de falar em espanhol. Eu gosto muito de assistir. Eu falo em espanhol em Portugal, porque são os atletas que se movimentam. O back, né, como ele tem que mover engessado ali não. Ele tem que tocar e caminhar, o atleta não quer jogar sem a bola, ele tem que jogar sem bola. Muitas vezes ele se movimenta, ele abre espaço, ele aproxima, ele dá condições de jogo para qualquer atleta estar com ele quadro. Né? Geralmente, em cima disso, claro, você tem as características de cada atleta que você tem que escolher, para
importante, você quer que jogue. Mas essas situações de o atleta jogar sem bola, ele acha que ele não é importante. Eu digo que eu vejo muito isso lá, ele acha que ele não tem importância. Porque ele tem que fazer mais o cara fica assim, eu estou aqui, eu estou ali. Para o marcador, E às vezes ele nem aceita. é como a situação de um cara que toca e fica, às vezes o cara marca dois sozinho. Por conta dessa situação de um cara não querer se movimentar. Entendeu? Então assim, às vezes para você incutir, você pode vídeo, você separa muito grupinho, você mostra a jogada, olha essa jogada, meu entendimento ela tem que ser feita assim, aí você pega um vídeo e coloca, diz que essa jogada, mas tem que pode, de 10, menos de 50% você chega na quadra. E você vai, porque você coloca também particularmente, até hoje, eu estava trabalhando um pouco antes. Para quando eu chegar em casa, eu vou fazer aqui, eu coloco. Diga, Vicente, você ia falar. Falando em termos de inteligência, viu? Porque a inteligência você pode ser inteligente para tudo, né? Para diversas coisas, ser inteligente para quê? Como você pode ser inteligente para jogar futebol, né? O Serginho, né? Você mencionou aí, o Serginho é o maior jogador do Brasil de futebol salão de todos os tempos, faltando perto longe. É que infelizmente nós temos uma imprensa e nem vídeos do Serginho, né? Mas o Serginho é um macho. Eu assisti o Ribeirinho dizer que o drible elástico ele aprendeu com o Serginho. Viu? E o Serginho, ele me contou que na seleção carioca, né? Que ele foi tetracampeão brasileiro, não perdia de ninguém. O Serginho me disse que ficava assim, abismado com o Patinho, Fausto Meira, que era o técnico dele, viu? Ensinando aquele pessoal que tinha nível universitário, a visão completa que ele tinha, e o Serginho ficava abismado, ele via o jogo e mudava tudo, sabe? E o jogador, o Serginho dizia, rapaz, estava eu, o Aécio, na quadra, e a gente não percebia que o Serginho e o Fausto comia aquilo, né? Então, questão de inteligência. Quando a gente fala em inteligência, tem que vir acompanhar inteligência também da palavra da humildade. Porque senão não dá. Senão chega um ponto para. Né? O que é o movimento sem bola? Você não aparece. Pouca gente se dá conta. Né? Então você não aparece. Se o teu ego for elevado, ele vai dizer, eu não gosto, eu quero jogar a bola no pé. Né? Futebol, a bola tem que correr, não o jogador. Então fica o tempo vantagem, você vai ganhar o jogo. Fica aí parado, você vai querer ver se você vai ganhar o jogo. Então, tem esse lado, tem gente que às vezes, eu tive um treinador de garoto, que ele perdeu o pai, engraxava o sapato, nunca foi nem na escola. Né? Ele sustentava a mãe, não podia ir na escola, engraxar o sapato para levar dinheiro para casa. E a mãe também se defendia como não podia, mas ele era uma pessoa super inteligente, de vida, mas super inteligente. Né? Então, às vezes, a inteligência também, isso é importante. O campeonato que você falou, o campeonato universitário de antes era como o campeonato dos mesmos jogadores. Né? Tinha essa preparação, o futebol de salão era totalmente amador, né? Não havia a possibilidade de se dedicar tanto. Hoje em dia existe essa possibilidade para alguns. Né? Às vezes, a pressa demasiada pelo resultado prejudica. Por exemplo, eu fui num treino na terça e na quinta, né? Está lá em São Paulo, esse treino terça e quinta, 1h15. Né? E aí eu fiz o treino, ele me pediu, fica meia hora por dia, eu fiz a meninada jogar. E fui falando, quer sair da pressão? Aprenda a se desmarcar. Para onde você está olhando a Copa, para onde você tem que ir? O espaço livre que está. Mas depois parou, aí ficou naquela coisa.
jogada ensaiada. Você, quando o ritmo do treino tem que ser brilhar mais. Pô, você tem a quinta-feira para fazer o corte, para fazer o não sei o quê. Pô, meu Deus do céu, faz essa meninada jogar. Aí eles vão, naturalmente, aquela meia horinha, o menino que não saía de trás, eu falei, vai para frente, o Beto acaba fazendo 2 gols. Até o filho do senhor que quer patrocinar, né? Vamos fazer de jogar que vai ser bom para todos. De repente ele arruma um dia aí pode colocar mais bola. Ele falou, vou dar bola. Assim mesmo. Só fazer uma você quer agradar, você falou que quer agradar o homem antes do treino. Então vai desse menino. Eu concordo muito, sou nova no futsal, mas já tenho aí tanto uma bagagem como atleta e como treinador, né, do seleção de base feminino, que é o que eu gosto muito de trabalhar. E assim, eu vejo que a inteligência no futsal, ela sim é uma realidade, e a gente precisa trabalhar isso com os nossos atletas, porque cada vez mais o futsal ele se torna um pouco um jogo de xadrez. Então é um jogo que está sendo muito mais estudado, né? E aí é onde entra o ponto que eu quero pegar um fiozinho. Até onde essa questão do estudo demais, ele está castrando os nossos atletas, principalmente seleção de base, em relação a quê? Ao senso criativo, né? Então assim, nós tivemos aí o Ronaldinho Gaúcho, que saiu do futebol de salão, migrando para o campo, o Robinho, outros jogadores que tinham um senso criativo que não pode ser nem discutido, né? Os caras faziam mágica com a bola no pé, num pequeno espaço e com um pensamento muito rápido. E hoje em dia a gente acaba castrando um pouco disso dos nossos atletas. Por quê? Porque eu vejo que o futsal hoje ele virou um pouco mecanizado. Então, eu tenho que sair com 3-1, eu tenho que rodar com 4-0, eu tenho que fazer uma jogada ensaiada e acaba que a gente castra um pouco essa criatividade. E a outra coisa que eu vejo também que nossos atletas perderam muito por conta dessa perda da criatividade, a questão de tomada de decisão rápida, ou saber o que fazer naquela hora. Por exemplo, eu assistindo o Sub-20 da Taça Brasil, o Limoeiro do Norte está participando do Sub-20, inclusive perdeu ontem na semifinal, mas um time muito bom, mas que chegava masculino, mas que chegava na frente do goleiro, às vezes com superioridade numérica de 2 contra 1 e não sabia o que fazer. E aí o que era que eles faziam? Voltava-se a bola para começar um rodízio. Então eu vejo que o senso de criatividade dos nossos atletas hoje, principalmente na base, é muito mínimo. E aí esse poder de decisão ele acaba. Antigamente, o que era que acontecia? Chegou-se frente a frente com o goleiro, ou dava um chapéu, ou ia com jogada individual. E muitas vezes os nossos alunos de base querem fazer isso, e aí ele perde o gol e eu faço o quê? Não faz mais isso não, volta a bola, toca, não sei o quê. E aí eu vou castrando esse menino. E aí eu vou diminuindo esse senso criativo dele. Então eu entendo que a inteligência é muito importante, mas eu tenho que aliar tudo isso para que eu não possa perder a essência do futsal. Eu acho que a essência do futsal hoje em dia ela está muito perdida, ou ela está muito assim diferente. Você está falando, eu também quando comecei a treinar, eu exagerava, isso não era bom, né? Com o tempo eu fui, ou seja, mesmo a gente dar uma bronca pode ser no bom sentido. Porra, você sabe, não sei o que vai, tem que saber até como se, né? Se valorizar, né? Tem que saber, e quando ele faz algo bom, não deixar de falar, né? Por exemplo, um menino que nunca faz esse gol de esquerda, a primeira vez na vida que ele vai lá e faz gol. Aí tem que falar, olha, está vendo como você pode? Como você... A palavra tem um efeito mágico. Professor, uma parte, primeiro que é muito legal uma oficina dessa, porque a gente tem a experiência de estar compartilhando o que a gente vive e sair daqui com um projeto até que a gente pode revolucionar muita coisa. O que a moça mencionou, que a Jaqueline acabou de falar, o que o senhor falou, o rapaz falou no começo, eu estou tentando fazer
para a gente tentar entrar num consenso. O senhor falou no começo que acha que a gente às vezes prende muito a molecada. Eu realmente concordo. E concordo e discordo com o que você fala agora. Quando a gente fala de Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Robinho, a gente está falando de algo de dados. Ninguém ensinou esses caras a fazer o drible que esses caras fazem. A quadra curta ativou a cabeça dele a potência do artifício do drible. Mas ali são jogadas que é o talento. Eu posso passar o meu dia todo, um ano todo, tentando ensinar o Ronaldinho Gaúcho a fazer uma jogada daquela, eu não vou conseguir. Se alguém aqui acha que tem esse... Agora, o que é que eu acho que a gente é? Na verdade, é quando realmente a gente só pensa na lousa, só pensa no tático, só pensa na jogada ensaiada, como o senhor falou, e perde a oportunidade de ver esses talentos surgirem do natural. É a história do freestyle. É aquela oportunidade que nós tivemos na nossa geração de jogar no meio da rua, que a gente dava drible no buraco do asfalto para poder, e assim a gente conseguia fazer. Talvez quem ensinou o Ronaldinho Gaúcho a driblar ou Neymar a jogar foi esse buraco no meio da rua, porque era mais um artifício que ele tinha para poder criar essa jogada. Dando uma vez que você falou, no Brasil, agora mais tempo no Brasil, é que até os 13 anos nós temos uma meninada de muitíssima qualidade. E temos muitos, né? Tem uma população enorme que gosta de jogar. Mas chega nos 14, 15, ele vai diminuindo. Em vez dele melhorar, você vê esse mesmo menino há 2 anos atrás, ele está a mesma coisa, piorou. Mas eu digo porque também aqui com experiência que você viu. Quantos de vocês trabalham com molecada aqui no futsal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Quantos de vocês perguntaram se a molecada que treina com vocês assistem a Liga Futsal? Pergunta se eles têm um time que eles torcem na Liga Futsal. Nem sabe. Sabe por quê? Porque eles não têm interesse. Os caras assistem futebol de campo. Então, e aí o que é que... Então, assim, o que é que acontece? Se eu não tenho no meu atleta o interesse em aprender o jogo que ele está disputando, fica difícil, e aí foi na parte sexual da inteligência, fica difícil que ele assine também o que a gente tenta passar. Então eu cobro muito isso. Você a primeira pessoa que tem que ter interesse no aprendizado é o atleta, porque a gente passa o teórico. E ele precisa saber, esses meninos desse leque que o senhor fala de 13, 14, o que é que acontece? Por que é que a gente tem criança dos 10 aos 13 no futsal muito prático? Porque são as escolas, as quadras escolares, as praças escolares. Chega nos 13 anos, a molecada quer o futebol de campo. E hoje, inclusive, o Brasil sofre por conta disso. A gente está vivendo o que a gente viveu em 54. Quando o Brasil perde a Copa do Mundo, no Uruguai, tenta fazer uma internacionalização no futebol brasileiro, muda o estilo de jogo da gente totalmente, e a gente sofre. Tanto é que a pessoa surgiu no Pelé com 17 anos para botar na cabeça do povo o seguinte: o nosso estilo de jogo é único. Se a gente se transformar no futebol europeu, a gente está se igualando. Então, isso dificultou para a gente. Então, eu acho que precisa ter o interesse do atleta, e aí cabe a nós. Cabe a nós tentar passar essa mensagem para eles. Assistam a liga, assistam o futsal, queiram aprender, porque aí fica mais fácil de assimilar. Veja bem, eu tenho nos Estados Unidos, né, nós começamos com uma menina, depois foi aumentando. Mas o que a gente tem? Você faz escolinha à parte, o menino tem que gostar, não vamos. Eu vi que o menino quer jogar bastante. Ali apareceu o Barcelona, lá, a metodologia do Barcelona, dentro do nosso campo de sociedade da agricultura. Nosso presidente levou lá uma publicidade e tal. Foi um montão de menino na primeira semana, depois foi decrescendo. Aquela demasiada coisa, a meninada queria jogar, até que o dia não foi mais ninguém. Terminaram antes do que. Então, veja bem, os meninos gostam de jogar, precisam jogar. Qual é a discussão aqui no Brasil prática? Vamos lá. Eu entrei na época da pandemia numa live, e o tema da live é ganhar ou ensinar.
E uma coisa eu falei, pô, mas meu Deus do céu, se eu melhoro os meninos tecnicamente, como é que eu não vou ter mais oportunidade de ganhar? Se esse menino só joga uma perna, aí ele melhora, ele vai jogando com as duas. Se melhora a visão dele, se melhora o domínio de bola dele, se ele tem mais confiança para driblar, se ele não dribla só para o lado da perna boa, ele agora dribla para os dois lados. Eu não vou ter mais possibilidade de ganhar. Eu fiquei, compreende? Porque, meu Deus do céu, foi o que eu falei aqui, terça-feira. 2 treinos. Vamos tentar treinar mais, vai, 2 treinos, começa assim. Como é que o meninado ali que terminou o treino, uma vez que eu dei o treino inteiro, eles estavam contentes, estavam. Pô, meu Deus do céu, eles foram. O ritmo do treino tem que ir a mais, é isso aí, né? Porque eu fiquei ali com aquela live, meu Deus do céu, como você vai separar uma coisa do outro? Quer dizer que ou você ensina, ou você ganha para manter um emprego, para você. E ali em São Paulo é assim, né? Mas que negócio é esse? Se eu tenho um time mais fraco, como uma cidadezinha, como eu te falei, pô, meu time não tem dinheiro, eu tenho que melhorar o que eu tenho. Eu tenho que fazer essa moçada. Quando eu comecei a jogar com essa movimentação, é porque o meu time não era o mesmo nível que na competição que os outros, que a maioria dos outros times. Então eu queria ter mais posse de bola para ter mais possibilidade de ganhar o jogo. Possibilidade, não quer dizer que. Aí é o que você falou. Vai com o goleiro, tem que saber fazer gol. Isso pode se treinar, pode ser no treino que vai acontecendo. Se você colocar o treino numa quadrinha pequena, ele vai chegar mais perto do gol um montão de vezes. Se de repente o ritmo não está bom, quando a bola sai fora, você joga outra. Você joga outra, eles não param. Se você tem pouco tempo, se você tem 1 hora, você tem que dinamizar isso. Eu tenho 1 hora para treinar em vez de 2, né? Tem 1 hora para treinar, eu vou aproveitar 15 minutos técnico e tal, né? E durante o jogo eu vou colocando ideias. Isso não quer dizer que a jogada ensaiada, só para não perder o raciocínio, a jogada programada, sim, você tem que ter 2 ou 3 variantes. Olha, se acontecer isso, você pode fazer isso. E a 4ª possibilidade, se você quiser tentar um drible também, está incluído. Você decide. Essa 4ª possibilidade para tentar ajudar os amigos, né? Vou fazer uma ordem cronológica aqui, que eu acho que é bastante interessante para a gente dentro do que o Zé está falando. Uma das coisas que o Zé mais falou é primeiro você conhecer a característica do seu atleta. Né? Ele citou vários exemplos, aquele que era habilidoso, aquele que tinha um bom passe, né? Falou da importância de trabalhar a questão do ambidestro e tudo mais. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente como técnico é conhecer a característica do seu atleta, dos seus atletas. E dentro dessas características, você vai criar um padrão, não é uma obrigação, é um padrão. Se você vai utilizar o 4-0, se você vai utilizar o 3-1, se você vai utilizar um 4-0 falso. Então, dentro disso, você cria o seu padrão. E dentro desse padrão, você compreender que aquele quarteto, por exemplo, que você vai estar colocando dentro de quadra, ele vai ter as suas individualidades. Então, a gente, como técnico, precisa compreender primeiro a característica do seu atleta, depois compreender um padrão, depois saber que o padrão não é a mesma coisa de individualidade, porque dentro do padrão você vai ter um atleta que individualmente ele pode quebrar uma marcação pelo drible, porque ele já nasceu com aquele talento, ou então ele trabalha aquilo. Ele pode quebrar a marcação com um bom passe, né, que foi o que o Zé falou, até acho que é o Serginho que ele falou, né, o exemplo. E a gente ainda tem um terceiro ponto que eu até anotei aqui, que é a questão da conexão. Lembra que ele falou no início que ele jogou com um cara que ele já sabia onde o cara ia estar, sem ele nem precisar olhar. Então isso se chama conexão. E às vezes nós, os treinadores, quebramos muito isso. Né? A gente quer tornar uma conexão padrão, e não é. Conexão é olhar para o Zé, jogar com o Zé e já dizer, Zé, vou passar ali. Eu estou me conectando com aquele atleta. Né? E o padrão não, o padrão é algo que você vai implementar para que dentro desse padrão surja as individualidades. Outro caso que aconteceu comigo, o Marcos Sorato foi meu treinador, foi meu jogador, e ele foi treinador da seleção brasileira, no último ano que o Brasil foi campeão mundial. Né? Quando ele chegou na Espanha, ele falou, Zé, a minha característica é jogar no pivô, né? Pivô, eu falei, olha,
Veja bem, quanto mais argumentos você tiver no jogo, melhor vai ser para você. Né? Quando você vê na lateral, você não pode nem jogar todo o jogo ali, você fica muito manjado. Mas quando você vê na lateral, você tem recursos individuais de frente, vai te ajudar. Eu falo, não, mas é que eu sou lento, você fez isso. Eu joguei com gente que jogava todo dia para emagrecer e não conseguia emagrecer. Mas a primeira arrancada dele era veloz. Era aí que deixava o cara atrás. O Solage era assim. Né? Desmarcava e jogava atrás. Então, também não pode ficar fechado, né? Tem uma coisa que eu vejo no treino bom no Serrão, que ele fica lá, mas também quando ele está na frente é bom. E aí eu falei, joga um pouco para a meninada. Nós temos garotos, 17 anos, que precisavam de velocidade. Não podia estar com o chicolinho dentro do Marcos Solar para ele parar. Então, vai um pouquinho, faz um pouquinho que a meninada precisa de confiança. Então, a característica é bom, mas o cara nunca pode deixar de melhorar, de buscar outras coisas também. O que eu falei, eu fui de back, o que eu fiz como back? Primeiro marcar bem o meu jogador, depois dar velocidade ao time, o back dá velocidade. Se eu tenho um passe aqui, ó, cruzado, e eu ando sem bola, eu já provoco uma movimentação. Né? Já faz um 2-2, já alguém fica ali. Em vez de ficar aqui, o cara tem que ficar aqui, até fora. Aí dá mais ângulo de passe. Né? Passe forte e tudo mais. Então, não existe uma coisa definida. Né? É importante a gente aproveitar, se você falou a característica, é importante, mas o jogador, cuidado com o jogador brasileiro. O jogador brasileiro é vivo, ele quer. Quando ele quer a prainha, ir para a prainha dele, ele vai. Pô, eu falei, vai para a praia da meninada também, né? Vai um pouquinho, movimenta para o menino entrar, para ele fazer um gol na frente, para ele se sentir confiança. É o que eu falei, 3-1 aqui. Falei do 3-1, ele deu algumas ideias aqui, né? Por exemplo, olha, não precisa dar 3 aqui. Essa figura sempre tem que ser a mesma, sempre tem que ser assim, 40 mil vezes assim, 2 não pode estar aqui e 1 não pode estar aqui. Né? E eu mudar a figura um pouquinho, eu posso surpreender. Né? Eu vou deixar 2 aqui, de repente esse cara vem e rouba a bola. De repente, quando o cara se entende, ele vem. Por isso que é bom um joguinho 2 contra 2. Em quadra bem pequena, você vai colocar 2 contra 2. Aí essa duplinha vai se entendendo. Aí você faz assim, ó, 6 metros assim e 8 metros assim, né? E esses 2 contra 2, tem que passar a linha e pisar na bola, até o metro e pisar na bola aqui. Então eles vão conversando, eles vão se entendendo. Isso formar um time, gente, do nada. Estou falando, eu nunca tive ninguém, nunca me convidou para ser de time grande. Time grande não precisa ter dinheiro, vai lá e compra. Né? Então, esse cara é formador, não é que eu sou problema, é que talvez não me convida. Mas se tiver base, eu vou lá. Se não tiver base para dar o tempo que for, eu não estou. Eu falei, ou eu sou feliz no que eu faço, ou eu não vou fazer tempo. Zé, eu sei que você teve o Maim, né? Maim da Espanha, não é isso? Você já viu? Na época que você estava lá, já tinha esse trabalho de base, porque hoje o Maim se tornou uma das grandes potências do futsal espanhol, né? E já tinha esse trabalho? Já tinha? Mas quando era da Fincur, porque na Espanha tinha 2 federações. É a MF, né? Porque agora é a MS, antes tinha a da Fincur, né? Que era esse regulamento antigo, e eu da FIFA. E aí com a cidade mesmo, né? De campeão europeu e vice-campeão também. E o Toledo já está feito. O Toledo está feito também pode. O pessoal valoriza por isso, que não é um time pequeno, que ganhar. Nem eu esperava, mas encaixou. Depois que encaixa, tem que
que aproveitar. Hoje a gente vê que na Espanha tem muito isso, né? O trabalho, como você estava falando aqui, o trabalho de base, né? Tem uma cidadezinha que começou um tempo atrás chamada Cartagena, que hoje os caras estão. Deve você ver o trabalho aqui. O teu nome é? Cícero. Cícero, olha. Eu vou na Espanha quando eu vou no Brasil. Sinceramente, o pessoal nem está aí para meninada. O pessoal nem está aí para meninada. Ou seja, por exemplo, o almoço. Tá. Eu posso treinar lá 2 dias. O treinador do adulto não vai ver. Aí terceiriza. Sabe o cara lá que tem um patrocínio? Ele interviu no treino, não treina nem na cidade. É de uma outra cidade, 80 quilômetros, que costeia. Vai para eles dizerem que tem base. E eu vejo aqui, poxa, eu gostaria de ver o Corona, eu gostaria de ver o. Tem outros aí, né? O Cascal. Eu gostaria de ver gente da sua cidade. Gostaria de ver 2, 3 meninos da cidade. A cidade vai se incorporar, vai mudar o tipo. Olha, teve situações que eu estava até para ser mandado embora, só que eu tinha um apoio de toda a cidade. Porque tinha os pais dos meninos, aí o presidente já ficava desesperado de perder um jogo, perder o outro, mas a cidade estava comigo. Compreende? O conselheiro de esporte estava comigo, porque levava um monte de garoto lá. Então, e acabou. Depois que encaixou, que nem o Ricardinho. O Ricardinho, antes de treinar no adulto de 16 anos, o presidente veio para mim. Nossa, olha, a responsabilidade é tua. Ele é muito garoto, ele não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Nesse aspecto, às vezes eu sou cara. Pode deixar que o senhor não é dele bom. Ele estreou um flecheiro. Meteu 3 gols. De 5 a 0. Aí ele falou na rádio, eu sempre acreditei na nossa juventude. Aí ele mudou o discurso, né? Mas pelo menos ele se convenceu que. Mas meu Deus do céu, essa coisa de acreditar, né? Agora também tem uma coisa, gente. A educação que você falou do nível de escolaridade, mas a educação do menino, né? Que eu falei assim, quando você dá 2 passos para frente de qualidade, somente o brasileiro. Porque o brasileiro, o menino bom, ele é muito adulado. Né? Ele vem 40, ele tem 40 mil amigos, ele tem não sei o que lá. Então tem que hora que você tem que colocar o menino. O menino que era garotinho, esse treinador que eu tive que eu falei que não estudou nada, às vezes eu passava um pouco cruzava a linha, né? Ele já me botava no banco. Entendeu? Aí depois do jogo eu passei entendendo por que eu não comecei. Porque antes de começar com 5, terminar com 5. Relógio de corrida, ou tinha uma troca, 2. Você entendeu por que eu não comecei com você? Eu falei, não, mas eu estava. Não, você está. Teu ego está mais acima do que eu. E era verdade. Aí eu começava a jogar para o time. Jogar para mim, jogar para o time também. Isso que a educação, meu Deus do céu, vamos ver. Eu tenho um menino, se ele não, de repente ele muda, ele não está, você percebe que ele é tímido demais. Aí você vai conhecendo o garoto, né? Você vai sabendo de repente que os pais são separados. Vai sabendo de repente, aí você já tem uma série de informações que você pode estar mais tempo com ele, né? Às vezes eu chamo um menino, o que você tem que você está triste? Né? Separado. Aí vale muito da gente, né? Porque a gente às vezes fica mais tempo como treinador do que os próprios pais. E olha que tem pai chato, isso é um problema mundial. Tem pai chato. Poxa, por isso que é bom. É bom a gente falar com os pais, estabelecer limites. Lá no Corinthians, não tem um regulamento, eles dão para o pai. Olha, você não pode falar do parque técnico do jogador. Você não pode fazer. Tem que deixar o filho no treino e sair. No jogo pode vir.
aquele pai chato que fica, já vai se acostumar, ele vão devagarinho. Ele está lá, vai lá, para depois não vai até ele chegar na grade. Aí quando chega na grade, Sério, hoje eu tenho uma preocupação muito grande. Muitas coisas estão acontecendo, muitos nossos pais também, e pegando o gancho lá da colega que falou da situação, do amigo que falou da questão do garoto ter que assistir liga, olha, a situação está difícil hoje. Eu hoje estou comentando muito um ponto quando eu digo que os futuros jogadores de futebol, futsal, vão seus filhos de papaizinhos. Pelas dificuldades que o menino lá na comunidade tem de chegar no clube. Tem um clube aqui que nas férias não tem treino, porque os pais estão viajando, mas não é viajando ali para Calcaia, para Camusim, não, é viajando lá para a Europa, nos Estados Unidos. E quando ele fala que tem que assistir, o menino não tem nenhuma televisão em casa, imagine ter um canal, ter uma Sky para assistir jogo da você pode ver essas coisas tudo. São dificuldades, mas não sai da casa. Essa do filho do rapazinho vai ser jogador mesmo, nós temos 600 muitos do trabalho do projeto há 41 anos. Eu trabalho muito essa parte de formação, eu contribuo. O pessoal diz, você trabalha fundamentalmente, contribui com a formação, contribui com a educação. Certa vez um rapaz me chamou de hipócrita, que disse que eu não tinha pretensão. A minha pretensão não era ser campeão, mas trabalhar os garotos. Os garotos é que quer ser campeão. Agora eu faço uma pergunta. A maioria dos meninos que chegam a ser profissionais de futebol de futsal, eles são filhos de papai com dinheiro ou são filhos de menino com pai? Hoje, os que vão chegar vão ser filhos de papai. Lá em São Paulo, eu fui lá em Tapecibicho. Olha, eu levei 2 garotos para um clube social. O treinador gostou dos garotos, mas quem que leva esse garoto? O rapaizinho leva. Se ele levar, ele tem alguém que leva. E ainda tem um lanche. Eu tive lá em Outra coisa, só se concluir. Durante a pandemia, eu tive garotos que eram do meu projeto, que foi lá no clube, ele tinha uma academia dentro de casa, treinando, tinha um personal treinando durante a pandemia. Então isso é vantagem muito grande hoje. Está entendendo? Então a gente vê muito, eu ainda trabalho hoje aqui no equipamento de Fortaleza, chamado Rede Pública, e nós trabalhamos com pessoas da comunidade, tudo lá é grátis. Então eu tenho 8 turmas de futsal por dia, eu entro 8 horas da manhã, saio 7 horas da noite. Tudo da comunidade, crianças e adultos, vai até 29 anos. E lá tem garotos que realmente se destacam. Eu falei para vários amigos meus que são treinadores, infelizmente, eu queria mandar vir para cá, mas não tem condição de vir para cá, porque não tem que levar para o garoto. Os pais só vão ver a realidade quando o menino já está ganhando dinheiro Bolsonaro. Enquanto criança, nem a própria criança acredita que ele pode chegar no. Ele sonha, ele diz que quer, mas não acredita, porque não tem o apoio do pai, a não ser nós treinadores, professores que estão ali orientando. Então eu tenho essa preocupação hoje. Eu trabalho no bairro, aliás, a rede pública são vários equipamentos só em bairros mesmo críticos. E a gente passa tudo isso. Eu acho que no Brasil, por um bom tempo, sempre foi assim. Aqueles que tiveram mais dificuldades na vida e foram enfrentando e superando, a probabilidade de ele vencer as barreiras são maiores. Quanto mais a gente tem de barreira, por exemplo, eu nasci numa família relativamente com muitas condições, né? Mas aí de repente eu fui para. A primeira viagem que eu fui para morar foi na Argentina. Morei numa pensão, ganhava 150 dólares, mas estava empolgado com o que eu fazia, né? Tem uma coisa, a gente aprende até na dificuldade, quando ganha pouco, a gente aprende até como dizer. Eu era o que menos ganhava dos meus irmãos, menos ganhava dinheiro.
Só que eu tinha uma coisa, eu ouvia, né? Eu tinha um irmão mais velho, engenheiro, faleceu. Já compra esse terreno que é bom. Aí eu, de $1.000 passou a 40 mil. Aí comprei um apartamento que a minha mãe, antes de falecer, morou para estudar junto. Então, mas a gente aprende tanta coisa na dificuldade. O importante é enfrentar a dificuldade, né? Se aquela ponta de apoio é importante. Eu não vou dizer o menino que tem dinheiro tem condição, mas ele tem a condição econômica, mas depois ele vai ter que batalhar. Um montão de meninos que jogam às vezes 2 horas a mais, jogavam 2 horas a mais na rua. Né? Jogavam. E jogavam na quadrilha descoberta, eles só jogam em quadra. Vou contar uma coisa que aconteceu lá pertinho de Toledo. Quando eu cheguei lá, tinha um time do Coelho. O Coelho está aquela cidadezinha bem pequena, que era sempre campeão. E o time do nosso presidente lá ficava bravo. Como é que você viu? Era simples. Eu falei para ele, os meninos do Coelho, eles treinavam em quadra descoberta. E esses meninos aqui de Toledo, que nós temos agora, temos que mudar essa mentalidade, só quer treinar em ginásio 2 horas por semana. E os outros meninos treinavam 2 horas por dia, na quadra aberta, a frio, 2, 3 graus, mas eles estavam lá com roupão, quadra aberta, piso ruim, mas estavam ali. E por isso que chegava na hora da verdade, né? Ganhavam. Eu relaciono muito isso que o amigo falou, na verdade, com a dificuldade que a gente tem de abrir portas nos clubes, porque o que acontece de uma vez, né? Infelizmente a gente tinha um Sumov há um tempo atrás que era um grupo que era receptor de atletas de futsal. O Fortaleza e o Ceará não tem estrutura para receber atletas de base e nenhuma qualidade, nem no futebol, nem no futsal. Então, o que é que acontece? A gente às vezes garimpa, e quando é para dar o segundo passo na vida do atleta, a gente não tem a estrutura para poder fazer. Quando você chega no futebol, num campo que você leva um moleque desse, a primeira coisa que você pergunta é: tem agente? E no futsal, infelizmente, não tem. Por exemplo, eu estou levando um menino segunda-feira da minha cidade, está aqui no apartamento comigo, Ceará, 17 anos, o menino do meu tamanho, puro suco, zero gordura no corpo, só músculo. Está jogando no municipal comigo, o Everson, que hoje no Ceará lá, ficou doido, todo menino da minha não falando. Agora, como é que vai dar as velas? O Ceará não tem alojamento para esse menino, o Ceará não tem alimentação para dar para esse menino. E aí, como é que a gente vai fazer com esse menino? Então, esse problema que eu acho é um problema específico do nosso estado. Se você for levar para São Paulo, já tem clubes com condição de estrutura para isso aí. O sul do Brasil, você pega o Jaraguá tem um projeto lá para crianças até 15 anos, uma coisa absurda. É uma coisa absurda que eles fazem na preparação. Assim. Por isso que o futebol do Rio Grande do Sul é um futsal que cresce, todo mundo sai lá, sai Matos, sai Jaraguá, sai esses times todos. Então, eu acho que é mais um problema nosso de estrutura quanto está em termos de formação de clubes. Os clubes deixam a gente um pouco no caminho. Uma coisa que você falou, né? Quando eu tenho, porque tem locais que você precisa de ajuda, né? Quando tem, porque é importante a gente formar outras pessoas, né? Não só formar os meninos, formar outras pessoas que possam ajudar as crianças. Por exemplo, você tem um lugar meio conflitivo, se você tiver mais 1 ou 2 pessoas que não ajudam até no mínimo que for, essa pessoa já vai conversando, interagindo, vai conversando com o menino, com o outro. Às vezes a nossa estrutura também, a nossa é muito difícil. Então, eu tenho um exemplo que o Cauê conhece muito bem, o Sr. Vicente vai lembrar muito bem dele também. Foi um garoto que, graças a Deus, eu conheci quando ele era criança, era o Rudy. E o Rudy, talvez ele não seguisse o futsal se eu não tivesse conhecido ele. Ele realmente foi o primeiro cara que foi no nosso projeto e ele tinha um problema muito sério que as pessoas não conhecem, problema pessoal dele, que eu conheci através de conversa com o professor. Tem que conversar com os seus, aquilo que ele falou. Não sei se foi ele ou foi alguém que falou que você tem que conhecer cada um dos seus atletas,
essa curiosidade, com quem você mora, o que seu pai faz. E o Rude era outro exemplo que eu digo, o garoto ele tem que sonhar e focar naquilo. E o Rude queria ser jogador. Professor, me interrompendo, ele faleceu, foi muito. Faleceu, infelizmente. Então, Era Zarequinha, né? o Rude ele foi jogar, nós mandamos ele para o Clube Atlético Unis, que é ali. O Rude tinha 13 anos, ele brinca. E quando acabou lá, o Rude voltou, não podia mais escrever para o Nazaré, deixa eu treinar, porque eu não posso, 13 anos, eu não posso ficar parado. Então você começa a ver realmente o que o moleque quer. E você tem que trabalhar, aí sim, você vê. Eu converso muito hoje com os meninos, eles dizem, cara, você tem que dizer assim, eu quero ser o melhor atleta de futsal da história. Você tem que dizer isso. E focar nisso, porque não é fácil. Você vai existir. E quando você vence aí, vai ser bonito mesmo, você vencer com dificuldade. Mas, na época do Rude ainda ele bicicleta para treino, hoje o moleque não tem mais bicicleta para treino, já tem de Uber. O Gustavo aí trabalha hoje lá no Sumol, foi São Vicente. O Gustavo trabalha no Sumol, ele sabe dessa dificuldade que os moleques têm no sub-20 lá, no sub-17. Mas, é uma coisa onde o professor ele tem que estar muito nessa parceria com o atleta, com os pais, com a família, porque você vai descobrir realmente se é isso que está faltando nele. Porque tem alguns deles, bem ouvido já diz, vai estudar no pai. Eu tive um caso numa favela, o secretário de esportes lá de Santo André, eu vi um mês para o Brasil, terminando a temporada lá. Eu queria seguir, falei, olha, para não para menina, vai dar uma bola para se divertir, mas para de jogar mais ferro. Se não vai agradar, vai jogar. Mas depois não me ligou lá, para o técnico, estou com um problema aqui, outro professor aqui, na galera não precisa, na favela, tá? Eu pedi para ele mandar comigo 2 pessoas, 2 homens, uma moça e um rapaz. A moça, as mulheres pensaram, o garoto vai bem, porque ela tem um lado de mãe que nós não temos. Vai bem. Aí nós fomos treinar ali, falei, vamos fazer assim, vamos pegar um ônibus e vamos levar uma bola assim. Ah, mas não vai levar outro professor, levava a folha, levava não sei o que lá. É por isso que ela estava. Aí eu cheguei lá, perguntei para os meninos da favela, tinha alguns até maiores, o que vocês querem fazer? Ah, queremos jogar. Aí eles foram começar a gostar, né? Aí a mãe começou a me convidar para café, convidava os moços para café, tomou café, porque os meninos começaram a gostar. Aí devagarinho, falou, olha, só para jogar melhor, a gente tem que fazer alguma coisa bem feita, obedecer o regulamento, né? Treinar um pouquinho do que vocês não gostam, e tudo mais. Aí eles foram. Um dos últimos dias eles aprenderam a palavra mister, não sei de onde tem isso. Mister, eu disse para ele que na Europa todo mundo é mister. Mister, pode trazer o teu carro aqui que ninguém vai mexer nele. Ninguém vai pegar nada, ninguém vai. Nós já falamos com o cara lá, para ninguém tocar no teu carro. E foi assim que. Então a gente tem que entender o ambiente para poder a gente melhorar o que tem ali, né? A ponto deles já por querer fazer uma jogada ensaiada na falta, né? Não pode, aí é um processo lento, mas o que você falou pode falar. Dentro do que ele falou, essa atividade, né, ou só o meio tem acesso, né, pelo menos mais próximo, mas isso é uma atividade em todos os esportes, né, em todas as modalidades esportivas, né, e conhece isso, né. Mas o que eu vejo hoje é uma preocupação, e eu nem sei como é que seria a solução dentro do que aquela moça falou, de que
vendo o futebol salão, você teria o garoto já formando com um raciocínio mais rápido, né? Porque estaria numa quadra menor, né? Ele teria que ter o poder de decisão dele, teria que ser, né? Porque o problema que eu vejo hoje é que eu acho que é incrível você coloca um garoto de 11 anos numa quadra de 40. Né? O cara treinando de 11, 10 anos, 11 anos treinando uma quadra. Aí isso aí é que eu vejo como resolver essa coisa. Viu? Porque as quadras, hoje, os treinos nessas quadras, viu? Dos grandes grupos, dos grandes ginásios. Como resolver isso? Como eu posso colocar o garoto para ter um raciocínio rápido, se ele está numa quadra, né? Olha, às vezes vinha 40 meninos lá, 45 para 40 da sala, conseguia fazer todo jogar. Dividia em 3, né? Assim. E fazia todo jogar. A bola às vezes cruzava por um lado, mas todo mundo saia contente, senão ele não ia voltar. Mas nesse caso aí, você é um formador. Quando um cara que é treinador de um time, né? Ele está treinando o time dele para a competição. Eu já falei antes, por exemplo, dividia 3. Aqueles menininhos começavam a jogar curso. Aí botavam um gol pequenininho, o goleiro ia trocando o goleiro a cada 5 minutos. Pô, eles começavam a desenvolver, sabe, o jogo individual, que estava apertado, tinha que passar logo, tocar com o menino. Isso eu entendo, vocês falam. Também isso é para ganhar. Não é só para ganhar. Só eu era o único lá que. Isso eu estava bem misturado na cabeça desses meninos, né? Porque vai estar na dificuldade, eles vão ter que encontrar. Eu fui, sinceramente, sem falar, não fui campeonato campeão no Portugal, senão ninguém falava de 4-0. Mas o treino hoje é dado assim. Não tem nada. Passa para o meio, nem passa para o C. Quando o garoto passa para o C, o técnico vai chamar a atenção dele, porque isso quebrou aquele que estava combinado. Certo? Só falando de 4-0 um pouquinho, que é bom. Depois, quando a gente for para a quadra, nós vamos ter um descansozinho. 10 minutinhos, quem puder bater uma bolinha, eu quero ver você jogando um pouquinho, depois eu vou explicar por quê. Se não tiver goleiro, só vai o dentro da área. Tá bom? Se a gente fosse 4 contra 4, 3 contra 3, eu vou explicar por quê. Depois, 10 minutos, só 10 minutos. Tá? E aí eu vou explicar por que vocês fizeram. Esse negócio de 4, 0. Por isso que eu digo. Só que o adversário espera no meio. Vai? O 4-0 começa daquilo. Jogo de alta movimentação, não pode falar 4-0. De alta mobilidade. Começa a sair da pressão sem perder a bola. Vamos ver. Quando tem um lateral aqui, tá certo? A gente reage antes do adversário. O adversário não sai para a gente onde a gente vai correr. Reage. Quando tem um corner é a mesma coisa. Agora escuta. Teve um problema que o Velasco foi meu jogador também, agora até 4 semanas. Ele falou, Zé, eu estou com um problema, está nos Estados Unidos. 2 semanas antes não era operado. Meu time não está saindo de pressão. O jogo de alta movimentação começa por aí. Não está saindo de pressão, a gente está perdendo a bola, a gente está jogando a bola fora, não sei o que lá. Então, nós vamos olhar o vídeo. Eu gosto de ver o vídeo, em câmera lenta às vezes, e devagarinho, sem som. Experimentem isso. Tira o som e veja o vídeo direitinho. Bem gravado, lá do alto. Bem gravado para você ver quanto mais jogador tiver dentro do vídeo, melhor. Tá bom? Aí nós começamos a ver. O problema é o seguinte: o maior problema que ele tinha é que quando ele roubava a bola do adversário, aí não dá tempo para fazer jogada ensaiada, nem a planejada. E aí ou você tem qualidade, ou
você perde a bola, joga perto da posse de bola. E ele tinha um outro problema, que o goleiro dele era muito ruim no pés. Então, quando ele roubava a bola, ele não tinha 5 jogadores, o regulamento, né? Ele tinha 4. Então, a bola tem que fluir rápido, o jogador tem que estar ligado. Bater de primeira, 3, 4 toques de primeira, 2 toques e tal, para poder escapar. Isso se treina. Eu coloquei uma situação, por exemplo, aqui, ó, a bola está aqui, né? Ele rouba a bola do adversário. Vamos ver. A bola rebate. Né? Que é muito frequente, eu vejo meu time fazer isso. Eu vejo o time tocar para o goleiro e esse jogador vem aqui. Pô, primeiro, vamos trabalhar o goleiro com o pé. Domina a bola com o pé certo, para ele ter capacidade de tocar. Se eu toco para ele aqui e faço isso, por exemplo, tem um buraco aqui, faço isso aqui. Né? Eu não preciso tocar para ele no pé. Quando eu vou tocar, para ele ficar mais longe desse jogador aqui, esse ele vai para cá. Né? Aí vai chegar mais perto, a bola já não passa em cima dele, eu passo na frente. São tantos detalhes. Aí eu toco para cá e vem para cá. Aí se esse arranque, ele tem, se ele fizer a cobertura, ele tem outra. Aí é qualidade, né? Eu tenho um goleiro. Agora, se eu não tenho um goleiro que joga bem com o pé, vamos jogar, meu amigo. Toca a bola para aqui, toquei a bola para o nosso goleiro aqui. Vamos vir, vamos jogar, vamos aceitar o desafio. O negócio é isso. Então, a gente, no treino, a gente precisa aprender a jogar. Ou você aceita o desafio e incorpora, então foi isso que aconteceu, né? Ele começou a fazer isso, eles começaram a tocar comigo, começaram a sair, às vezes voltavam um jogador a mais, né? Voltava 6 contra 5, para eles ficarem, por exemplo, ter 10 segundos de posse de bola, 12 segundos de posse de bola. Eu fiz uma vez isso lá em Portugal, sabia que o time que o Benfica vinha pressionar o Sport, era sempre campeão, né? Foi esse. Aí toda semana eu pedia, no jogo treino, tinha um jogo treino de quarta-feira, time da segunda uma divisão abaixo, eu falava, antes de você falar com o técnico, ele disse, fazer um favor, jogar 12 minutos no terceiro tempo com 6 jogadores pressionando. Para trabalhar isso, né? Sair da pressão. Agora, quando a bola sai fora, põe atenção, qual é a jogada que mais me dá, qual é a jogada que dá mais resultado para mim, para sair da pressão? O movimento livre. A bola sai fora. O goleiro faz aqui, o número 4, que é o movimento livre. A rapaziada já começa a movimentar sem bola. Já começa a movimentar. Aí eles vão aprendendo a se desmarcar também. Essa é a jogada. Não tem nada a ver com a jogada mágica. Eles vão aprendendo a se desmarcar, eles vão tocando a bola com as duas superfícies do pé, o interior e o exterior. Ele às vezes toca e apoia, por exemplo. Cadê a bola? Mais simples. Marcar a bola. Por exemplo, eu toco lá. Quando eu digo apoiar, é o segundo apoio que rompe. Esse às vezes encosta, às vezes dá. Ele toca ele. Mas o segundo apoio, por exemplo, aqui, ajuda o montar. Você se vê, deixa a bola passar e aí já sai o outro. Esse já vem aqui, já. Junta os quatro, junta e abre. É isso que eu faço na movimentação. Ou seja, se o adversário espera, se sair juntinho aqui, ou 3 lá e 1 aqui. Isso que o pessoal quer tudo muito programado hoje. E fazem sempre a mesma coisa. Aí não rompe, por exemplo, estou aqui. Né? Estou aqui. Vamos ver, o adversário está aqui. Geralmente ele marca assim, o jogador aqui. Onde está o 2 contra 1? Desse lado. Né? Mas o que o adversário faz? O adversário faz isso. Né? Toca aqui. Aí esse ataca aqui o jogador aqui, né? Mas esse já se posiciona, dá tempo de se posicionar, sai para a marcação. Mas se de repente, eu vou dando ideias, esse tem um cara aqui, se de repente eu toco aqui, entra. Aí esse já não vai poder abrir.
Compreende? Aí eu posso aproveitar para as outras. Porque a movimentação é importante, né? Aí não deu certo, não viu, a bola não saiu aqui e tal, né? Esse água aqui e tal. Esse encosta, se vem aqui, tudo aí vai fluindo, a meninada vai. Esse prefeito de garoto de 13, 14 anos é uma coisa, é uma evolução rápida. Uma evolução rápida. Por isso que eu tentei nessa live aí falar para o pessoal, né, que a técnica e a movimentação caminham juntos, né? E a capacidade de pensar e raciocinar, né? Essa coisa caminha junto. Então nós vamos tomar uma aguinha, viu? Tá? Depois eu vou pedir, viu? Se tiver 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3, 3 contra 3, eu vou falar porque eu quero ver vocês jogando.